homem negro é humilhado em um restaurante por policiais, mas quando descobrem quem ele é, se arrependem amargamente. Era uma noite fria e chuvosa quando Rafael Ferreira, um homem de pele escura, entrou no restaurante sofisticado no centro da cidade. Ele usava um terno bem cortado, mas nada chamativo, e caminhava com uma postura calma e reservada. Ao passar pela entrada, recebeu olhares de canto de olho de algumas pessoas, o que era comum. Rafael estava acostumado com esses olhares ao longo de sua vida, mesmo sendo um juiz respeitado na Suprema Corte. Sentou-se em uma mesa perto da janela, apreciando a chuva que caía lá fora. Era uma noite comum para ele, que sempre encontrava um momento de paz e reflexão em lugares como aquele. O garçom o atendeu sem grandes problemas, apesar de ser um pouco frio. Tudo parecia dentro da normalidade, até que 2 policiais, ambos brancos e corpulentos, entraram no restaurante, rindo alto e atraindo a atenção de todos. Um deles, ao ver Rafael, parou por um momento, os olhos se estreitando. Sussurrou algo ao colega e ambos começaram a caminhar em direção à mesa dele, com sorrisos de deboche nos rostos. Rafael, que tentava manter sua concentração em seus pensamentos, percebeu os passos pesados e o ar de intimidação que se aproximava. "Você está perdido, amigo", disse um dos policiais parando ao lado da mesa de Rafael. O tom de voz era condescendente, quase como se ele estivesse falando com uma criança. Rafael olhou para cima calmamente. "Não, estou onde eu deveria estar." O outro policial deu uma risadinha. "Você sabe que este não é o tipo de lugar para gente como você, certo?" O garçom, que estava a poucos metros, parecia desconfortável, mas nada fez. Outros clientes olhavam de longe, mas ninguém se manifestava. Era como se o constrangimento pairasse no ar, mas todos preferissem fingir que não viam o que estava acontecendo. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, analisando a situação. Ele sabia que aquela provocação era apenas o começo. Estava acostumado a ser subestimado pela cor da sua pele. No entanto, o que mais o perturbava não era o racismo direto, mas o fato de que aquelas pessoas estavam dispostas a humilhar alguém sem sequer conhecer a sua história. "Eu sugiro que me deixem terminar meu jantar em paz", disse ele, mantendo a calma. Mas os policiais não recuaram. Na verdade, isso pareceu alimentá-los ainda mais. "Ouviu isso? Ele está nos mandando embora", disse o segundo policial com uma risada debochada. "Talvez devêssemos dar uma lição nesse cara, só para ele entender seu lugar." O estômago de Rafael revirou de raiva, mas ele respirou fundo, tentando manter sua compostura. Ele sabia que naquele momento, qualquer reação impulsiva poderia alimentar ainda mais o preconceito e a violência velada daqueles homens. Mas o que eles não sabiam era que estavam a um passo de descobrir algo que mudaria completamente o curso daquela noite. Os 2 policiais se sentaram na mesa ao lado de Rafael, jogando suas jaquetas sobre as cadeiras, como se quisessem marcar território. Um deles pediu ao garçom que trouxesse 2 cervejas, enquanto o outro, com os olhos fixos em Rafael, cruzou os braços, claramente esperando uma reação. "Você acha que pode ignorar a gente, não é? Sentado aí como se fosse dono do lugar", provocou o primeiro policial, bebendo um gole da cerveja que acabara de chegar. Rafael manteve os olhos firmes no prato à sua frente, cortando um pedaço de carne lentamente, sem dar importância às provocações. Ele sabia que o silêncio era sua melhor arma naquele momento. Ele também sabia que, se revelasse quem era, poderia calar os policiais num instante, mas preferia não usar sua posição de poder para intimidar ninguém. Isso não era o que o definia. "Não tem nada a dizer, hein? Deve ser um daqueles tipos que só fica calado porque sabe que a gente pode botar você para fora daqui em um segundo", disse o segundo policial, aproximando-se um pouco mais da mesa de Rafael. "Talvez você devesse sair por conta própria, antes que a coisa piore." O garçom, que até então estava parado com os braços cruzados perto do balcão,
Olhou de forma hesitante para os policiais, mas logo abaixou a cabeça, fingindo estar ocupado com outra coisa. Outros clientes, visivelmente desconfortáveis, desviaram o olhar, como se quisessem evitar a vergonha alheia. Rafael sabia o que estava acontecendo. Aqueles homens estavam provocando-o, testando sua paciência. Não era a primeira vez que se deparava com situações assim, mas algo naquela noite parecia diferente. Talvez fosse o peso de tantos anos de luta contra o preconceito, ou talvez fosse o fato de que ele, um juiz da Suprema Corte, estava sendo tratado como se fosse inferior, apenas pela cor de sua pele. No entanto, Rafael não era o tipo de homem que recuava. Por mais que o ódio e a humilhação o ferissem profundamente, ele sabia que sempre podia se levantar mais forte. Ele havia enfrentado coisas piores em sua vida, mas o que estava prestes a acontecer ali, naquele restaurante, tornaria aquela noite uma das mais inesquecíveis de sua vida. "Olha, cara, nós estamos tentando ser educados", disse o primeiro policial, agora com um tom mais agressivo. "Mas se você não pegar suas coisas e sair agora, vamos te mostrar que não tem espaço pra gente como você aqui. Não queremos arrumar problemas, só queremos que você saiba seu lugar." A tensão era palpável. Rafael podia sentir o olhar de todos no restaurante sobre ele. O garçom se afastou mais, com medo de se envolver. Os clientes cochichavam entre si, observando de longe, mas sem ousar intervir. Mas Rafael não se movia. Sua mente girava com lembranças de todas as batalhas que ele havia enfrentado para chegar onde estava. Desde a infância difícil até os desafios na faculdade de Direito, ele havia lutado com unhas e dentes por cada conquista. E agora, estava diante de dois homens que, cegos pela ignorância, não faziam ideia de quem ele era. Ele respirou fundo, sentindo a raiva borbulhar em seu interior. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos policiais fez algo que ele jamais esperaria. O segundo policial, com um sorriso maldoso no rosto, esticou a mão e, com um movimento brusco, derrubou o copo de água de Rafael sobre a mesa. O líquido espalhou-se rapidamente, encharcando o prato e a toalha de mesa, enquanto o barulho fez com que todos no restaurante prendessem a respiração. Foi um ato descarado de desrespeito. Rafael ergueu o olhar lentamente, encarando o policial. Seus olhos, antes calmos e contidos, agora traziam uma intensidade que deixaria qualquer pessoa em alerta. No entanto, os dois homens à sua frente não captaram o aviso silencioso. Eles estavam convencidos de que estavam no controle da situação, de que podiam fazer o que quisessem sem consequências. "Pronto, quem sabe assim você resolve levantar dessa mesa", disse o policial com um tom de deboche. "Vai limpar isso ou prefere que eu chame alguém?" Os risos que seguiam aquelas palavras eram cheios de veneno, e Rafael sentia o estômago revirar com cada provocação. Ele sabia que em qualquer outro contexto, talvez pudesse simplesmente sair, evitar mais problemas. Mas aquela noite, aqueles homens, algo dentro dele se recusava a aceitar o abuso em silêncio. Por anos, Rafael trabalhou para garantir que a justiça fosse feita, para que ninguém fosse humilhado ou tratado como inferior. E agora, ele estava sendo desafiado a agir. A raiva que queimava em seu peito começou a transbordar, mas ele a canalizou para um tom frio e firme. "Você realmente acha que sabe com quem está lidando?" Os dois policiais trocaram olhares rápidos, confusos, mas logo voltaram a rir. "Olha só, ele está se achando importante", disse o primeiro policial balançando a cabeça. "Deve ser mais um desses caras metidos a rico, achando que um terninho vai fazer diferença. Mas deixa eu te contar uma coisa, amigo. A gente manda aqui, e se você não sair por bem, vai sair por mal." Rafael, no entanto, não demonstrava medo. Em vez disso, ele pegou seu celular com calma, abriu a câmera e apontou para os dois homens à sua frente. O simples ato fez com que os sorrisos desaparecessem instantaneamente dos rostos dos policiais.
O que você acha que está fazendo? Perguntou o segundo policial, com a voz mais séria agora. Rafael, com uma tranquilidade assustadora, começou a gravar. Estou gravando vocês. Isso é o mínimo que posso fazer antes que as consequências cheguem. O ar de autoridade dos policiais começou a vacilar. Eles se entreolharam, mas o orgulho e a arrogância ainda falavam mais alto. Você acha que um videozinho vai nos assustar? Retrucou o primeiro policial. Nós somos a lei aqui. Ninguém vai dar bola para você. Mas eles não faziam ideia do peso que aquelas palavras carregavam. Não sabiam quem estava sentado àquela mesa, nem o quanto haviam acabado de se comprometer com aquela atitude. E quando a verdade viesse à tona, o arrependimento seria implacável. Os policiais ainda riam nervosamente, tentando manter a postura, mas havia uma tensão crescente no ar. Eles perceberam que algo estava errado. Rafael, por outro lado, manteve a calma, mesmo sabendo que o que vinha a seguir mudaria a atitude daqueles homens de maneira drástica. Ele parou de gravar, guardou o celular no bolso e levantou-se da mesa, ajeitando o terno com um gesto calmo e meticuloso. Olhou ao redor e viu o desconforto nas expressões das pessoas no restaurante, mas ninguém ousava se intrometer. Todos temiam as consequências de desafiar a autoridade. Vocês acham que estão acima de tudo, não é? Rafael finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma firmeza que fez os policiais hesitarem por um segundo. Acham que podem intimidar, humilhar e ridicularizar alguém sem sequer saber quem essa pessoa é. O primeiro policial deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. Você está fazendo um grande alarde por nada, cara. Só estamos dizendo que este não é seu lugar. Rafael soltou uma risada seca. Não é meu lugar? Vocês realmente acreditam que podem decidir onde alguém como eu pertence? Os policiais, agora incomodados com o rumo da conversa, começaram a perder a paciência. Olha, acho melhor você calar a boca e sair daqui antes que isso piore para você, disse o segundo policial, tentando intimidá-lo mais uma vez, mas Rafael permaneceu firme. Ele sabia que tinha uma carta na manga que mudaria tudo. Ele puxou sua carteira e, com um movimento lento, retirou um cartão. O som quase inaudível da carteira abrindo fez com que os policiais olhassem automaticamente. Com um gesto simples, Rafael estendeu o cartão para eles. Talvez isso ajude vocês a entender melhor a situação, disse Rafael, com um olhar firme. O cartão trazia seu nome em letras douradas, acompanhado de um título que fez o sangue dos policiais gelar instantaneamente. Rafael Ferreira, juiz da Suprema Corte do Brasil. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Os policiais, que segundos antes estavam rindo e cheios de arrogância, agora olhavam para o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. As expressões em seus rostos mudaram em um piscar de olhos, de superioridade para medo absoluto. Juiz da Suprema Corte, balbuciou um dos policiais, sua voz tremendo levemente. Eles haviam insultado, humilhado e ameaçado um dos homens mais poderosos do sistema judiciário brasileiro. Agora vocês entendem? Rafael perguntou, seu tom calmo, mas carregado de autoridade. Vocês acham que podem humilhar alguém sem saber sua história, sem saber quem ele é e sair ilesos? Vocês que juraram proteger e servir, foram rápidos em julgar pela aparência. Os policiais, visivelmente desesperados, tentaram se recompor. Senhor juiz, nós não sabíamos. Mas era tarde demais. A humilhação que eles haviam causado agora recaía sobre eles mesmos. O arrependimento em seus rostos era palpável, e a tensão no ar se transformou em um silêncio de pavor e vergonha. Os dois policiais se entreolharam, seus rostos pálidos e incrédulos. O primeiro, que até então mantinha a postura de arrogância, agora estava paralisado, enquanto o segundo começou a gaguejar, tentando encontrar uma desculpa que aliviasse o peso do erro colossal que haviam cometido. Senhor, nós não tínhamos ideia. Foi um mal-entendido.
O segundo policial começou a balbuciar, mas a voz embargada revelava o pânico que crescia em seu interior. Rafael, no entanto, não esboçou nenhuma reação imediata. Ele os observava friamente, como se os estivesse analisando de longe, permitindo que o silêncio sufocante os consumisse ainda mais. Os clientes ao redor, que antes observavam a situação como meros espectadores de uma cena desconfortável, agora encaravam com fascínio e surpresa. Todos sabiam que aquele momento marcaria o destino dos dois homens de farda. Um mal-entendido? Rafael repetiu, sua voz fria como gelo. Isso que vocês chamam de mal-entendido? Provocam, humilham e ameaçam um cidadão e acham que podem simplesmente se desculpar quando as coisas não saem como o planejado? Os dois policiais baixaram a cabeça, envergonhados, incapazes de responder. A realidade da situação pesava como uma âncora em suas consciências. O primeiro, que havia derrubado o copo d'água e falado com mais agressividade, agora lutava para encontrar as palavras, mas tudo o que saiu foi um murmúrio desesperado. Senhor, por favor, nós cometemos um erro. Não sabíamos quem o Senhor era. Isso não deveria ter acontecido. Rafael, ainda de pé, deu um passo à frente, suas palavras carregadas de uma indignação que ia além do momento. O problema não é quem eu sou. Vocês acham que o que fizeram estaria certo se eu fosse apenas mais uma pessoa comum? Vocês acham que a cor da pele de alguém dá a vocês o direito de tratá-lo como inferior? Se eu não fosse um juiz, vocês me expulsariam deste restaurante sem pensar duas vezes. Os policiais ficaram em silêncio, sabendo que não havia como justificar seus atos. O arrependimento já tomava conta de seus rostos, mas a realidade era implacável. Eles haviam cruzado uma linha e agora estavam à mercê das consequências. Rafael voltou a guardar o cartão em sua carteira e respirou fundo, mantendo a calma que havia cultivado ao longo de sua carreira de décadas. Sua mente estava clara e ele sabia o poder que tinha nas mãos naquele momento. Ele poderia facilmente destruir a carreira daqueles dois homens com uma denúncia formal. Mas enquanto os observava, agora reduzidos a uma mistura de vergonha e desespero, algo dentro dele o impedia de seguir esse caminho. A justiça não é sobre vingança, disse ele olhando diretamente para os policiais. E é por isso que vou lhes dar uma chance. Vocês têm a oportunidade de refletir sobre o que fizeram, sobre como agiram. Mas saibam que, da próxima vez que se encontrarem numa situação como essa, talvez não tenham a mesma sorte. O primeiro policial, com a voz tremendo, sussurrou um obrigado, incapaz de olhar Rafael nos olhos. O segundo apenas assentiu, o rosto ainda contorcido pela vergonha. Rafael virou-se para sair do restaurante, enquanto todos os olhos o seguiam, impressionados com o desfecho inesperado. Ele sabia que a lição havia sido dada, não apenas para aqueles dois homens, mas para todos os presentes. A humilhação que tentaram impor a ele se voltou contra eles, de maneira amarga e inesquecível. Rafael caminhou em direção à porta do restaurante, com passos firmes e uma postura que transbordava dignidade. O silêncio reinava absoluto, e os olhares de todos o acompanhavam como testemunhas de uma lição que jamais seria esquecida. Mas, enquanto ele saía, os policiais permaneciam no centro da cena, agora encarando o vazio, afundados em seus próprios pensamentos. O primeiro policial, o mais agressivo dos dois, ainda estava tentando processar o que havia acontecido. Seu orgulho havia sido despedaçado, e a vergonha o envolvia como um peso insuportável. Ele se virou para o colega, que estava igualmente abatido. Não acredito que fizemos isso, murmurou o segundo policial, sua voz carregada de arrependimento. A gente só julgou ele pela aparência. Como pudemos ser tão cegos? O primeiro policial não respondeu imediatamente. Ele sabia que as palavras de desculpa, naquele momento, não tinham valor algum. Tudo o que ele conseguia pensar era no rosto de Rafael,
na maneira como o homem os havia encarado. Não com raiva, mas com uma calma que agora parecia infinitamente mais dolorosa do que qualquer confronto direto. Nós o tratamos como lixo, admitiu ele, sua voz quase inaudível. E se ele não fosse quem é, teríamos feito algo ainda pior? A pergunta pairava no ar, pesada e incômoda. Ambos sabiam a resposta, mas dizer aquilo em voz alta parecia quase impossível. O segundo policial respirou fundo, passando a mão pelo rosto em um gesto nervoso. Ele poderia destruir nossas carreiras agora mesmo, se quisesse, mas não fez isso. Ele é diferente. O primeiro policial concordou, ainda tentando entender o que isso significava para eles. Rafael havia demonstrado algo que eles não esperavam: compaixão. E isso os deixava ainda mais envergonhados. Do lado de fora do restaurante, Rafael parou por um momento e olhou para o céu escuro. As luzes da cidade brilhavam ao seu redor, mas sua mente estava focada nas emoções turbulentas que aquele encontro havia despertado. Ele sabia o poder que carregava em suas mãos. Sabia que poderia ter feito os policiais pagarem caro por sua arrogância, mas também sabia que a verdadeira justiça não vinha da destruição, mas da mudança. Sua vida inteira havia sido dedicada a fazer as pessoas enxergarem, além de suas próprias limitações, a entenderem que o valor de alguém não podia ser medido pela cor da pele, pela roupa que vestiam ou pelo local onde estavam sentados. E apesar da humilhação que enfrentou naquele restaurante, Rafael estava determinado a transformar aquele momento em algo mais profundo. Ele havia visto a vergonha nos olhos daqueles homens, o arrependimento verdadeiro que surgia após a descoberta de quem ele realmente era. E mais importante, ele havia visto que, por trás da farda, estavam apenas homens falhos, como qualquer outro ser humano. Isso não os desculpava, mas lhe dava um motivo para acreditar que o erro poderia ser corrigido. Enquanto ele caminhava para longe do restaurante, seu celular vibrou. Uma mensagem. Era do presidente do tribunal. Rafael, precisamos falar. Amanhã cedo no meu escritório. Rafael sabia que o incidente no restaurante não passaria despercebido por muito tempo. As notícias corriam rápido, especialmente quando envolviam figuras públicas. Mas ele estava preparado para o que viesse, porque havia algo maior em jogo do que sua reputação pessoal. Era uma oportunidade para confrontar um problema que ia muito além de um encontro desagradável com dois policiais arrogantes. E ele sabia exatamente como faria isso. Na manhã seguinte, Rafael se dirigiu ao escritório do presidente do tribunal. O caminho parecia mais longo do que o habitual, e cada passo carregava um peso diferente. Ele sabia que a conversa que teria poderia mudar não apenas a sua vida, mas também a vida de muitos outros. Enquanto dirigia, sua mente estava repleta de reflexões sobre o que significava ser um juiz em um sistema que frequentemente falhava em proteger os mais vulneráveis. Ao chegar ao edifício, foi recebido por um funcionário que o guiou até a sala de reuniões. O ambiente era austero, com paredes brancas e móveis elegantes, mas Rafael não se deixou impressionar. Ele sabia que, dentro daquela sala, o que realmente importava eram as palavras que seriam trocadas, não o cenário ao seu redor. Quando entrou, viu o presidente do tribunal, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão séria. Rafael, obrigado por vir tão rapidamente, ele disse, gesticulando para que o juiz se sentasse. Precisamos discutir o que aconteceu ontem à noite. Rafael se acomodou na cadeira e respirou fundo. Sim, eu sei que a situação no restaurante deve estar em todos os jornais hoje. Eles vão me pedir uma declaração, não vão? Na verdade, a questão é mais profunda do que isso, o presidente respondeu, olhando intensamente nos olhos de Rafael. Nós não podemos ignorar o que aconteceu. O incidente é emblemático de um problema muito maior dentro da nossa sociedade, e precisamos agir. Rafael assentiu, sentindo uma chama de esperança se acender dentro dele.
Sim, o racismo sistêmico e a discriminação policial são questões que precisam ser abordadas. Não é apenas sobre mim, é sobre todos que enfrentam essa realidade todos os dias. Exatamente. Mas também precisamos cuidar da imagem do tribunal. Você sabe como isso pode impactar sua carreira e a nossa instituição. O presidente acrescentou, sua voz agora um pouco mais cautelosa. O que você propõe? Rafael sentiu a responsabilidade crescendo em seu peito. Ele sabia que estava numa posição única para ser a voz dos marginalizados. Mas a pergunta era, até onde ele estava disposto a ir? Precisamos abrir uma investigação formal sobre as práticas de discriminação dentro da polícia. Precisamos garantir que esse tipo de comportamento não seja mais tolerado. O presidente hesitou, a expressão carregada de preocupação. Isso pode desencadear uma série de consequências. Não só para a polícia, mas para o tribunal também. Você está ciente disso? Estou ciente de que as consequências já estão acontecendo. Cada dia que passamos ignorando isso, estamos permitindo que mais pessoas sejam vítimas do mesmo tipo de abuso que eu enfrentei. Não posso ficar em silêncio. Havia uma determinação na voz de Rafael que fez o presidente baixar a cabeça, perdido em seus pensamentos. O juiz sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a ideia de não fazer nada o atormentava. Se você seguir por esse caminho, não haverá como voltar atrás. O que você está propondo pode não apenas arruinar carreiras, mas também expor as falhas do sistema. Estará pronto para isso? Rafael não hesitou. Estou. Alguém precisa fazer a diferença. E se não formos nós, quem será? A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto o presidente considerava a proposta. Rafael podia sentir a tensão no ar, e por um instante, tudo parecia estar em jogo. Ele estava prestes a colocar em risco sua posição, sua carreira e tudo pelo que havia trabalhado. Então vamos proceder com isso, o presidente finalmente disse, levantando-se para apertar a mão de Rafael. Mas tenha em mente que não será fácil. As forças que você estará enfrentando não vão hesitar em atacar. Rafael sorriu, determinado. Estou preparado. A decisão de Rafael ecoou pelo tribunal como um trovão, e logo as repercussões começaram a surgir. Nos dias seguintes, ele se viu no centro de uma tempestade mediática. Os jornais estampavam suas declarações, enquanto a opinião pública se dividia entre apoio e crítica. Rafael sabia que havia aberto uma caixa de Pandora, mas o fogo da justiça queimava intensamente em seu coração. No tribunal, a atmosfera havia mudado. Seus colegas de profissão se aproximavam com olhares mistos de respeito e receio. Enquanto alguns o parabenizavam, outros sussurravam pelas costas, questionando suas motivações e sua integridade. Mas Rafael estava determinado a seguir em frente, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que já haviam sido silenciados. As reuniões de emergência foram convocadas, e Rafael se viu rodeado por figuras poderosas, incluindo chefes de polícia e representantes da comunidade. As discussões eram acaloradas e, por vezes, até hostis. Ele percebeu que alguns dos presentes estavam mais preocupados em proteger suas próprias reputações do que em enfrentar a verdade. Você não pode simplesmente vir aqui e jogar essas acusações na nossa cara, Rafael, disse um dos chefes de polícia, claramente agitado. Estamos tentando fazer o nosso trabalho. E é exatamente isso que eu estou tentando ajudá-lo a fazer. Não se trata de atacar a polícia, mas de reformar um sistema que falhou, que tem prejudicado tantos de maneira injusta. Rafael respondeu, mantendo a calma, apesar da pressão. Os dias se transformaram em semanas, e as tensões aumentavam. Rafael frequentemente se sentava sozinho em sua mesa, revisando documentos e preparativos para a investigação. Ele tinha uma visão clara do que precisava ser feito, mas o caminho à frente era nebuloso e repleto de armadilhas. À noite, ele frequentemente se pegava pensando no incidente no restaurante,
relembrando os olhares de desprezo e os sussurros que o haviam seguido. Um dia, enquanto Rafael revisava uma série de depoimentos de testemunhas sobre práticas discriminatórias, seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Estamos de olho em você. Cuidado." Ele olhou para a mensagem, o estômago revirando. Rafael sabia que estava em um caminho perigoso, mas não estava disposto a recuar. Em vez disso, decidiu se preparar. Ele não só precisava se proteger, mas também garantir que os outros ao seu redor não fossem afetados pelo seu ativismo. Reuniu uma equipe de apoio que incluía advogados, defensores de direitos humanos e membros da comunidade que compartilharam suas experiências de discriminação. Juntos, eles formaram uma frente unida, disposta a enfrentar os desafios que viriam. No entanto, a pressão só aumentava. Durante uma audiência pública, um grupo de manifestantes contrários à sua posição se reuniu do lado de fora do tribunal, gritando palavras de ordem e levantando cartazes que diziam: "Cale a boca, Rafael!" e "Destrua a nossa polícia!" Aqueles gritos foram como uma punhalada no coração, mas ele respirou fundo e se preparou para entrar. Rafael subiu ao púlpito, o olhar fixo no público que o aguardava. Ele estava prestes a falar quando um dos manifestantes, uma jovem com lágrimas nos olhos, gritou: "Você está colocando nossas vidas em risco. Por que você está fazendo isso?" Ele a encarou e, em vez de se afastar da pergunta, se aproximou. "Porque a sua vida importa, assim como a de todos aqui. E é hora de nós pararmos de aceitar o que está errado. Estou lutando por você, por sua segurança e pela justiça que você merece." O murmúrio entre a multidão cresceu, e Rafael sentiu uma onda de determinação se formar dentro de si. Ele sabia que poderia perder tudo, mas a ideia de permanecer em silêncio diante da injustiça era insuportável. Ao final de sua fala, a tensão na sala era palpável. Mas uma coisa era certa: a semente da mudança havia sido plantada. O clima no tribunal estava elétrico. As semanas que se seguiram à sua declaração só aumentaram a pressão, e Rafael sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Ele e sua equipe trabalharam arduamente na coleta de provas, depoimentos e evidências que respaldariam suas alegações. O tribunal se tornaria um campo de batalha onde não apenas sua reputação, mas a verdadeira justiça seria posta à prova. Finalmente, o dia da audiência chegou. Os corredores estavam repletos de repórteres, manifestantes e apoiadores. Rafael estava em pé na sala de audiência, seu coração batendo forte enquanto observava os rostos conhecidos e desconhecidos ao seu redor. Ele sentia a energia da sala, uma mistura de nervosismo e esperança. O juiz que presidia a sessão era alguém que Rafael respeitava muito. Ele sabia que suas decisões seriam influenciadas pela pressão que a sociedade exercia. Mas Rafael estava preparado para isso. Ele não poderia permitir que o medo o paralisasse. Durante a audiência, Rafael apresentou seu caso, detalhando as injustiças enfrentadas por aqueles que foram discriminados pela polícia. Usou vídeos, depoimentos e relatórios de organizações de direitos humanos. Ao final de sua apresentação, ele olhou para o público, sua voz firme. "Esta não é apenas uma questão sobre mim ou o que aconteceu no restaurante. É uma questão de dignidade humana e respeito. É sobre todos nós. E eu peço a vocês que não se esqueçam disso." O juiz, visivelmente comovido, pediu um intervalo. O murmúrio na sala aumentou enquanto todos esperavam pelo retorno. Rafael sentou-se, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. As emoções tumultuavam dentro dele, e ele se perguntava se havia realmente feito a coisa certa. Quando o juiz retornou, a tensão na sala era palpável. Após considerar as evidências apresentadas, decidi que será realizada uma investigação formal sobre as alegações de discriminação na força policial. A sala explodiu em aplausos de um lado, enquanto o outro lado expressava descontentamento. Rafael sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que a luta estava longe de acabar.
Os desafios à frente seriam imensos, e ele estaria no centro de uma batalha que não escolhera, mas pela qual se sentia responsável. Entretanto, enquanto as emoções se acalmavam, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais presentes na audiência se levantou e pediu a palavra. Rafael sentiu seu coração disparar. O homem, visivelmente nervoso, começou a falar. Senhor juiz, eu sou um dos policiais que estava no restaurante naquela noite, e eu preciso me desculpar. Os murmúrios na sala se intensificaram. Rafael não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O policial continuou, sua voz trêmula. Eu não sou uma má pessoa, mas me deixei levar pela pressão e pelo medo. O que fiz foi inaceitável, e estou aqui para assumir a responsabilidade. Rafael ficou surpreso, mas também sentiu um profundo respeito por aquele homem. Era uma lembrança de que as pessoas podiam mudar, e que a redenção era possível. Ele ergueu a mão. Agradeço por sua coragem em se levantar e dizer isso. O primeiro passo para a mudança é reconhecer o erro. É isso que precisamos. Pessoas dispostas a enfrentar a verdade. A audiência se transformou em um momento de reflexão coletiva. O que começou como uma luta contra a discriminação se transformou em um apelo à mudança, não apenas nas instituições, mas nos corações das pessoas. Enquanto os dias se passavam, a investigação foi avançando e o apoio à reforma policial cresceu. Rafael viu em sua jornada que a luta pela justiça não era apenas sua, mas de todos aqueles que desejavam um mundo melhor. E assim, no epicentro de uma tempestade, ele encontrou seu propósito. Não era apenas um juiz, mas um defensor dos direitos humanos, um farol de esperança para aqueles que não tinham voz. No fim, a verdadeira transformação começava com cada um deles, e Rafael estava determinado a ser parte desse movimento. Enquanto caminhava para fora do tribunal, com a sensação de que um novo capítulo estava apenas começando, ele olhou para o céu e sorriu. Finalmente, ele havia encontrado seu lugar na luta pela justiça e pela igualdade. E como a vida muitas vezes revela, o verdadeiro poder estava na coragem de se levantar e lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Os meses que se seguiram à audiência marcaram um divisor de águas, tanto para Rafael quanto para a comunidade que ele amava. A investigação sobre as práticas da polícia ganhou destaque na mídia, e as vozes que antes eram silenciadas começaram a ser ouvidas. Em meio à turbulência, Rafael se tornou um símbolo de esperança, um líder que conduzia a comunidade na luta pela justiça e igualdade. As reuniões comunitárias tornaram-se frequentes e Rafael incentivava todos a compartilhar suas experiências. Ele organizou workshops e palestras, convidando especialistas em direitos humanos e líderes comunitários para falar sobre a importância da reforma. Aos poucos, a comunidade começou a se unir em torno de um propósito comum. As pessoas que antes eram apenas rostos desconhecidos, agora eram colegas de luta, amigos e aliados. Um dia, enquanto preparava um discurso para uma grande manifestação, Rafael recebeu uma mensagem de texto de um número familiar. Era do policial que havia se levantado na audiência. Rafael, eu gostaria de conversar com você. Tenho algo importante a compartilhar. Rafael hesitou por um momento, mas sua curiosidade venceu. Ele respondeu e marcou um encontro. Quando se encontraram, o policial chamado Carlos parecia nervoso. Eu queria agradecer por me dar a oportunidade de me desculpar. Desde aquele dia, tenho pensado muito sobre o que fiz e como posso mudar. Estou aqui para ajudar, não só na reforma, mas também a criar um programa de conscientização para os policiais sobre discriminação e preconceito. Rafael ficou surpreso, mas também emocionado. Carlos, isso é um passo incrível. O que você está propondo pode realmente fazer a diferença. Eles começaram a trabalhar juntos na criação de um programa que
que não apenas treinasse os policiais sobre diversidade e inclusão, mas também os conectasse com a comunidade de maneiras significativas. Com o passar do tempo, a iniciativa ganhou força. Rafael e Carlos organizaram eventos comunitários, onde policiais e moradores se reuniam para discutir problemas, compartilhar experiências e construir confiança. O projeto não apenas impactou a relação entre a polícia e a comunidade, mas também começou a transformar a mentalidade de muitos policiais, que passaram a ver o valor em ouvir e aprender com aqueles que antes eram apenas números em estatísticas. Um ano após a audiência histórica, Rafael foi convidado para falar em uma conferência sobre justiça social e reforma policial. Enquanto se preparava para subir ao palco, ele sentiu um misto de nervosismo e excitação. Olhando para a plateia, viu rostos familiares, amigos, colegas e até alguns policiais que haviam participado de sua jornada. Hoje, estou aqui não apenas para falar sobre a reforma, mas sobre a mudança que podemos alcançar juntos. Ele começou, sua voz forte e clara. Quando nos unimos e enfrentamos a injustiça, conseguimos não só transformar instituições, mas também os corações das pessoas. Ele contou a história de sua jornada, desde o incidente no restaurante até a luta pela justiça e a construção de novas relações entre a polícia e a comunidade. A verdadeira transformação começa com a coragem de reconhecer nossos erros e a determinação de fazer melhor. Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. À medida que Rafael falava, ele sentiu uma onda de apoio e compreensão. As pessoas estavam conectadas ao que ele dizia, e a energia na sala era palpável. Ao final de sua apresentação, ele convidou todos a se unirem a ele em um compromisso coletivo para continuar a luta pela justiça, igualdade e empatia. O público se levantou, aplaudindo de pé, e Rafael sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. O que começou como um movimento pequeno estava agora se transformando em um movimento maior por mudança, envolvendo pessoas de todas as esferas da vida. Nos meses seguintes, os esforços de Rafael e Carlos resultaram em uma nova política de treinamento para a polícia, que enfatizava a importância da empatia e da compreensão nas interações com a comunidade. O impacto começou a ser sentido em todo o estado, e outras cidades começaram a replicar o modelo que Rafael havia ajudado a criar. Mas não era apenas nas políticas que a mudança estava acontecendo. Rafael e Carlos também se tornaram amigos próximos e juntos passaram a trabalhar em projetos que promoviam a inclusão e a igualdade em outros aspectos da vida comunitária. Rafael começou a se ver não apenas como um juiz, mas como um agente de mudança, alguém que poderia inspirar e unir pessoas. E em meio a toda essa transformação, Rafael encontrou um novo amor. Maria, uma ativista que havia participado das reuniões comunitárias, entrou na vida dele de maneira inesperada. Sua paixão e determinação eram contagiantes, e logo eles se tornaram parceiros tanto na vida quanto na luta pela justiça. Em um dia ensolarado, com a cidade reunida para um festival comunitário em homenagem ao trabalho realizado por Rafael e Carlos, ele percebeu que havia finalmente encontrado o que sempre buscou: uma vida cheia de propósito e conexões genuínas. Enquanto observava as crianças brincando e as famílias se unindo, Rafael sorriu, sabendo que cada lágrima e cada luta haviam valido a pena. Ele subiu ao palco, mais uma vez diante de uma multidão, mas agora com um coração leve e cheio de esperança. Ao olhar para Maria, que estava ao seu lado, ele percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas na reforma que haviam alcançado, mas na capacidade de tocar vidas, transformar corações e criar um legado de amor e empatia. E assim, a história de Rafael, o juiz que havia sido humilhado, se transformou em um testemunho de força, coragem e redenção. Um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da mudança pode brilhar, trazendo esperança
e unindo comunidades. A jornada não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando.